Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos, né? Para a nossa primeira aula da segunda fase do curso de radiestesia. Nós vamos continuar falando sobre como manusear o pêndulo, né? E ao mesmo tempo também falarmos sobre os gráficos de análise, né? Os relógios radiestésicos, né? E diagnóstico, que também são os relógios. Então nós trabalharemos muito com dois tipos, né? O de análise e também o de diagnóstico, né? E é legal que vocês também sempre treinem, então hoje eu vou recapitular aulas anteriores, né? E vamos falar da questão de como vocês manipularem o pêndulo, né? Para vocês treinarem, para irem, como a gente fala, tendo mais segurança, para vocês poderem ter eficácia nos movimentos, né? Porque vocês têm que sempre fazer as convenções, não esquecer que tem várias maneiras de trabalhar com o pêndulo e várias maneiras que ele vai acabar te dando resposta, né? Então o sim e o não nós temos duas maneiras, né? Nos movimentos vertical para sim e no movimento horizontal para não, e o movimento circular horário para sim e o anti-horário para não. Então nós temos que trabalhar dessa maneira, mas eu vou hoje recapitular. Então é importantíssimo que vocês façam como? Sente-se em um local que seja mais tranquilo, né? Que vocês possam estar sempre focados no trabalho, né? Sem muito barulho externo, de preferência, que hoje em dia é difícil, né? Mas é a melhor maneira de que vocês tenham de acústica ou que o seu local seja bem tranquilo para vocês poderem se concentrar no trabalho, né? Aí a gente vai fazer uma sequência para vocês relembrarem e também não esquecerem que vocês têm que sempre estar treinando, né? No início para vocês trabalharem. Então nós vamos naquela primeira parte que é o nosso gráfico feito à mão mesmo. Então vocês vão posicionar o que? As plantas do pé ao chão, né? Tem que deixar as duas plantas dos pés fixas ao chão, né? Ou como diz, polarizadas. Ao mesmo tempo vocês vão pegar o seu cotovelo e apoiar na mesa, né? Claro que com o tempo vocês podem até trabalhar sem apoiar. Vão fazer como se fosse uma pinça com o dedo polegar e indicador, né? E aí a distância vocês vão trabalhar com o pêndulo até o momento que vocês vão encontrar qual é a distância de vocês. E aí vocês fazem a convenção, né? Como foi dito anteriormente, para movimento horizontal é não. Aí o pêndulo vai estar trabalhando no movimento. Então você já sabe que você está convencionando o pêndulo para este movimento, a resposta é não. Então, para esse movimento, a resposta é não, certo? A mesma coisa no movimento vertical. Para o movimento nessa situação, nessa direção, é sim. Então o pêndulo vai já começar a trabalhar. Então você vai fazer a convenção. Para este movimento, a resposta é sim. Para esse movimento, a resposta é sim, certo? Muito obrigado. Podemos lembrar que é o seguinte, como a gente usa o biômetro de Bove, né? Vocês vão lembrar que o movimento em horizontal também significa que ele está indicando uma graduação, né? Que pode ser minutos, metros, o que seja, ele vai dar uma medida. Então toda vez que vocês forem trabalhar com o biômetro de Bovie, vocês não podem esquecer de fazer a convenção ou já ter trabalhado com isso, que ele vai lhe mostrar a distância, né? Então quando ele fizer o movimento, vocês vão ver que ele vai fazer sempre um movimento mais puxando, né? Não é já mais aquele movimento de chacoalhar. Se vocês repararem, o pêndulo ele para no momento. Parece que ele tem uma dinâmica, né? Então ele vai para frente, mas não passa muito para trás, né? Por quê? Porque quando a gente põe aqui no biômetro de Bovie, ele vai chegar e ir para um determinado número, né? Para uma determinada medida, né? E aí vocês vão vendo que ele vai trabalhando até chegar no momento que ele muda o movimento e faz o movimento vertical. Então, nesse momento, ele está indicando uma medição, uma graduação, né? Então, não é nem sim nem não, ele simplesmente está indicando um número,
importantíssimo isso. E vocês também fazerem aquela programação, né? Colocarem lá no nosso gráfico feito à mão, se vocês quiserem adquirir. Então já sabe que quando ele fizer o movimento circular horário, a resposta é sim. Então este movimento corresponde ao sim. Este movimento corresponde ao sim, né? A mesma coisa se fizermos no outro treino, aí estaremos programando, convencionando o pêndulo, aí diremos esse movimento no anti-horário, né? É não. A gente não precisa dizer horário e anti-horário porque o pêndulo e a nossa sintonia já sabe que, né, esse movimento significa não. Então a gente só convenciona para saber que anti-horário é não e horário é sim. Certo, gente? Então esse é um treinamento que vocês têm que sempre estar fazendo. Depois nós temos o treinamento, que é legal também, aquele que eu passei a vocês. Como disse, não é para ficar brincando de adivinhação, mas a questão das cartas, né? Então a gente escolhe 3 cartas de início, aí escolhe uma e passa e impregna com a sua energia, né? Você pensa, vai impregnando bem a sua energia, né? Nessa carta, certo? Impregnou. Aí você, é claro que sozinho, né? Você está fazendo o trabalho, mas enfim, né? É legal que você faça uma distribuição. Aí vocês jogam lá, né? Faz assim, faz assado. Um treino assim, etc e tal, né? A gente tem que ir trabalhando. Aí vocês têm que sempre treinar. Vocês podem, como disse, também passar na energia de outra pessoa, só que aí acaba sendo um testemunho, né? Então, vocês têm que ter certeza que é a sua energia, porque é assim que vocês vão perguntar para trabalhar. Para no início vocês não terem dúvidas. Aí vocês chegam e digam para o pêndulo, né? Indique aonde está a minha energia. Certo? Aí ele já indicou, né? Aí tá certo. Aí novamente a gente tenta fazer alguma coisa. É que, como disse, mesmo você fechando o olho, parece que você vai saber qual é e qual não é, né? Parece que até... Mas é assim que vocês têm que ir trabalhando, porque chega uma hora que vocês não vão ter como, né? Apesar de estar tocando nas outras, mas aquela estava bem mais impregnada, então vocês têm que trabalhar dessa maneira, né? Vocês vão colocar o pêndulo e novamente vocês perguntam: indique onde está a carta com a minha energia. Com o tempo é isso mesmo, aí o pêndulo, né? Mesmo que você leve ele, né? Ele vai sempre indicar. Indique a carta com a minha energia. É essa carta? Né? Aí você pergunta, é essa carta? Vendo como ele vai puxando. Vocês vão sentir com o tempo que o pêndulo ele dá um soco. Né? É essa carta? Tá vendo como ele muda? É uma coisa assim maravilhosa, gente. Ó, vocês vão ver. Indique a carta que tem a minha energia. Se você põe, depende de onde você põe o pêndulo, ó como ele vai ficando, tá vendo? É essa a carta. Vocês podem, né, colocar o braço, essa carta. Eles vão indo, né? É essa carta. Aí, tá vendo como que ele muda? Né? Então vocês vão, indique. Né? Por mais que seja, tá vendo? Ele dá um tranco. Né? Vocês treinando, vocês vão começar a sentir que ele vai puxando para onde realmente interessa. E aí ele confirma. Né? Aí é só virar, que é certeza.
certo? Brincadeiras à parte, né? Mas é legal que vocês treinem isso, gente, porque isso demora, mas é o que vai dar mais segurança para vocês nesse trabalho, né? Então é muito bacana que vocês façam isso. Aí novamente recapitulando, nós vamos trabalhar, não esquecendo de sempre fazermos o nosso testemunho. Então a mesma coisa, sempre lembrando, vocês querem fazer algum trabalho de radiestesia, tem que ter um porquê, tem que ter um objetivo. Então normalmente o objetivo é alguma coisa, normalmente são pessoas. Então vocês vão fazer o testemunho com nome completo, data de nascimento, né, que já é o mínimo para um testemunho. E aí quanto mais informações vocês tiverem, melhor. Então se tiver endereço, né, o nome da rua, o número da casa, o bairro, a cidade, melhor ainda, porque aí vocês vão ter um testemunho completíssimo. Mas se porventura só nas condições conseguir só o nome e a data de nascimento, já é o suficiente. Aí sempre aquela situação, vocês não esquecerem de ativar, né? Eu gosto muito de ativar com o pêndulo, sempre em movimento horário. Aí nós vamos, né, como diz, passar ele no decágono duplo, né? Não esqueça, hoje eu estou usando aqui o de papel, né? Para esse tipo de trabalho é legal que vocês utilizem gráficos em placas de PVC, né? Alguns acrílicos, o pessoal fala, né? Mas também é legal que tenha uma dimensão no mínimo 1 milímetro de espessura para poder ter massa, né? Que é bacana ter. Aí vocês vão ter aquele momento, né? Nós temos a questão do tempo que vai ficar no decágono, né? Então vocês não podem esquecer de sempre trabalhar com esse gráfico aqui, né? Eu gosto muito, né? E aí vocês vão trabalhar e perguntar, né? Aí você pega aqui o seu testemunho e põe nesse outro exemplo. E aí você vai perguntar qual o tempo que ele tem que ficar no decágono. Então, o meu testemunho, para ser efetivado, tem que ficar quanto tempo no decágono? Aí ele já foi para os dias, né? Aí ele está puxando bastante. Aí ele vai trabalhar, deu uma paradinha. Bem fraquinho. Diz que tem que ficar 8 dias. Então vai ficar 8 dias, né? Aí trabalhamos o testemunho 8 dias. Aí ficou. É muito tempo, né, gente? Mas que seja. O exemplo que ele deu foi 8 dias. Aí a gente vai trabalhar qual? O nosso gráfico desimpregnador, né? Aí passaram aquele período, a gente vai trabalhar o gráfico desimpregnador. Aí tem aquele movimento, eu gosto de trabalhar até o pêndulo parar, né? Ele faz lá o movimento dele de estabilização, né? De energia, de sintonia, de frequência. Eu fui aprendendo desse jeito, então para mim ele está entrando em frequência e sintonia com tanto a energia de forma, né? Como também com a energia do cliente. Então é o tempo de fazer, já teve o período de efetivação, né, de ativação lá no decágono, e aí ele ficou no desimpregnador. Então a gente vai aqui na nossa tabela, né, no nosso triângulo, no nosso relógio de tempo, né, e vamos perguntar qual o tempo que vai ficar. Aí ele já está indo em horas, né? Aí ele diz que para desimpregnar, qual o tempo? Aí ele diz que são 2 horas para fazer a desimpregnação. Então, nosso testemunho ficará por 2 horas no desimpregnador. Passado aquele período, nós vamos para o diafragma, né? Então é importantíssimo seguir a sequência. Aí o nosso vai para o diafragma e aí também fazemos o mesmo movimento. Eu gosto de trabalhar, o pêndulo entra em sintonia, né? Aí frequência também. Aí está trabalhando mais uma onda de forma, né? E é a mesma sequência, o pêndulo vai trabalhar por um
período em movimento, né? Claro que aqui tudo é fictício, né? A gente não falou nada nem nome, né? Então nós acabamos trabalhando. Aí a mesma coisa, qual o tempo que ele vai ficar através da régua, né? Qual o tempo que ele vai ficar no diafragma. Aí está procurando, né? Aí ele veio para o dia. E ele está indicando 3 dias. 3 dias, né? Ele trabalhou por 3 dias, ficou lá dentro do período. Novamente a gente traz o nosso testemunho para o decágono duplo, né? Aí também vamos trabalhar, aí ele vai ficar mais um período, né? E aí nós fazemos aquela pergunta: esse testemunho já está pronto para utilização? Aí normalmente vocês comparem, vocês vão ver que tem hora que o pêndulo pega uma velocidade, né, maravilhosa. Então ele está para lá de... Aí se vocês quiserem tirar a dúvida, vocês vêm aqui. Vocês põem no ponto central, né, 50% da régua, né, e pergunta para o pêndulo, né, qual o percentual de efetivação deste testemunho. Aí o gráfico vai começar a ir para qual o grau que ele tem, né? Aí quando chegar em determinada medida, aí tá meio... rodou bem, mas aqui hipoteticamente ele diz que é 95% de efetivação. Tá muito bom, né? 95%, né? Se vocês também quiserem utilizar, vocês podem utilizar o biômetro de Bovie, né? Porque lá também tem de 0 a 100, né? Aqui a terceira linha de baixo para cima, que tem 10, 20 e 30. Então vocês podem perguntar, né, para o caso no biômetro, qual o percentual de efetivação do testemunho. Aí ele vai, né? Ele vai chegar e vai te dizer qual o percentual. Aqui deu um pouquinho mais, deu 98. Chutando, né? 95, 98 por aí. Mas tá bom, né? Então praticamente é isso que vocês têm que sempre estar treinando, tá, gente? Mesmo sendo, como a gente diz, fictício, vocês inventem maneiras para vocês irem se acostumando com o pêndulo e começar a sentir a diferença de qual o movimento do pêndulo, entendeu? Porque realmente existe uma grande diferença. Então é bacana que vocês trabalhem e vão aprendendo e vão treinando, tá? Porque aquela brincadeira da carta lá, que é um treino sério, vocês acabam tendo muita sensibilidade naquele treinamento. É claro que vocês têm que levar a sério e não querer ficar brincando de adivinhação. Vocês têm que realmente se canalizar, como diz a energia, a intuição, na questão da impregnação. Vocês têm que estar sempre pensando, né, que foi impregnado com determinada energia. Então aí vocês vão conseguir chegar até a resposta correta, né? Porque o pêndulo ele vai, como diz, sentir as vibrações, né, do nosso campo mental, né, que vai ter passado para a parte nervosa, e aí o movimento sutil no pêndulo vai ser a resposta do que nós estamos procurando. É assim que nós trabalhamos com a energia, por isso que todos esses gráficos eles trabalham nessa situação. A gente tem que sempre trabalhar focado em determinada energia, porque nós estamos trabalhando com a energia, né? Não são as energias, é com a energia. Então os gráficos eles têm uma emanação, né? Os gráficos que emanam energia, né? Que são, que a gente fala, os gráficos que emitem energia,
e os gráficos tanto de análise como de diagnóstico. Então, no caso, esse relógio aqui, a gente utiliza ele como um relógio de análise, porque praticamente ele vai fazer a análise das situações, né? Porque ele tem números, né? Ele tem algumas informações em questões de tipo corpo físico, né? Também tem a informação dos chakras, né? Então ele é um que nós chamamos de análise. Já o decágono duplo é um gráfico emissor, né? Que ele vai praticamente trazer para você a energia, ele vai enviar energia. Por isso que nós utilizamos o decágono duplo para fazermos a efetivação do nosso testemunho, como também utilizamos o decágono duplo para várias outras coisas que futuramente iremos ver. No caso, esse outro gráfico colorido, ele já seria utilizado para quê? Para diagnóstico, né? Para saber se a pessoa tem medo, se tem inseguranças, incertezas, né? Se ela está perdida e tem falta de interesse no presente, fica muito no passado ou no futuro, se sofre de solidão, né? Se tem desespero. Então esse é análise. Esse de análise e esse de... Ih, agora eu me perdi. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Então, gente, continuando aqui com a bagunça que eu fiz nas palavras, né? Então, a gente analisa esse como uma questão de análise e esse de diagnóstico. Apesar que a gente acaba usando ele para várias situações, né? Mas na minha percepção, esse que tem números e etc., é mais para a questão de diagnóstico, né? E aqui o outro é análise, porque a gente acaba ficando em alguns aspectos, por exemplo, nem sempre dá para a gente ter certeza que a pessoa está com medo ou incerteza, né? Então a gente vai fazer um diagnóstico. E no caso da numeração, a gente vai analisar o potencial da pessoa, que nem o caso foi que eu fiz com o nosso testemunho, né? Quando chega de 100, a gente está, como diz, analisando um percentual, né? Então a gente confirma que ele tem 90%. Será que dá para dizer que é também diagnóstico? Pode ser, né? Quando a gente pergunta aqui pro gráfico, o biômetro de Bovie, qual a energia, né? No caso, a gente está fazendo o quê? Um diagnóstico ou uma análise, né? Acho que é um diagnóstico, né? Porque aí você diz, ó, tá com 9.000 de energia, então hoje minha energia está em 9.000, então eu estou fazendo um diagnóstico, né? Que ela podia ter caído para 3.000, né? Então seria um diagnóstico não muito feliz. Então a gente tem que ter essa nomenclatura. Claro que vocês também podem trabalhar de outras maneiras, né? E verem quais são para vocês as melhores palavras, o vocabulário, né? Vocês podem utilizar, ou então vocês também não digam nada, vocês vão no automático, né? E sigam em frente, como a gente diz. Aí agora a gente vai trabalhar, como também se fosse hipoteticamente, né? Estaríamos atendendo um cliente. Então eu vou retirar esses gráficos daqui, né? E vamos trabalhar com outros. Então o que acontece? Normalmente quando vocês estão trabalhando com algum cliente, vocês, às vezes ele tem já uma determinada situação e traz para a gente, né, para nós tentarmos avaliar. Mas nem sempre a pessoa tem certeza. Às vezes ela está com algum problema, mas não sabe o que é. Ou uma dor, ou uma confusão mental, ou às vezes qualquer outra indisposição. Então você até foi às vezes no médico, fez exame, mas não achou nada. Então de início, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com o biômetro, né? O que você vai fazer? De primeira instância você vai analisar qual é a energia do paciente. Então você tem o testemunho, você coloca o testemunho, né? E aí você joga o pêndulo, né? E pergunta qual a energia desse testemunho. Aí ele vem dizendo que o testemunho está com 0. Então o testemunho morreu. Realmente
a energia está certa, né? Por quê? Porque esse testemunho não existe, eu não fiz nada com esse testemunho, certo? Aí ele realmente não tem como funcionar, né? Então, isso vocês têm que entender, entendeu, gente? Quando vocês chegarem, jogarem o pêndulo e perguntar qual a energia do testemunho, o pêndulo, o correto é subir para a direita. Ele vindo para a esquerda lá do zero, das duas uma, ou o testemunho não está ativado, né, porque não possui energia, ou então vocês estão trabalhando com alguma pessoa que não existe mais, né, que ela já passou para o outro lado, né? Então é importantíssimo vocês verem isso, que são constatações, por isso que vocês têm que treinar bastante com o pêndulo, porque senão vocês acabam dando uma resposta que não tem a ver, né? Então o que a gente faz? A gente pega e vamos colocar um testemunho de verdade, né? Só um pouquinho. Aí nós colocamos um testemunho. No caso, vou colocar o meu testemunho. Eu vou colocar a minha fotografia. Aí já está avançada. Aí pergunta, né? Qual a energia, né? Quanto tem de energia esse nosso testemunho? Espero que hoje eu esteja bem, porque eu estava tão... Aí, ó. Ele tá chacoalhando bastante, tá vendo, gente? Olha como que ele... Vai, tá dando 9.000 de energia, né? Então, trabalhamos isso. Aí temos lá o nosso testemunho, certo? Aí o que a gente vai trabalhar? Se você não sabe mais ou menos o que precisa, né? Aí eu vou mudar o testemunho para cá, porque eu gosto de deixar ele sempre no decágono. Então você vai perguntar, né? Aí tem lá aquela famosa agulhazinha, né? Que nós pegamos. Deu uma batidinha aí, tem a famosa agulha. Aí eu gosto de trabalhar com esse círculo que tem vários partes lá do... Tá, desculpa, gente, eu dei um pontapé aqui na mesa e ficou chacoalhando tanto. Então, mas aí eu gosto de utilizar esse gráfico, né, para análise na questão de florais de Bach. É legal que vocês conheçam um pouco de florais de Bach, né, para vocês poderem... Então, tivemos algumas falhas aí, né, deu problema aí na bateria, mas voltamos aí novamente. Então, aí aqui eu peguei esse gráfico, né, que também ele é um gráfico para fazermos algumas indicações, né? Então ele não é nem um gráfico de análise nem de diagnóstico, ele acaba te dando informação para você passar, tipo algum tipo remédio, vamos dizer assim, né, para o cliente. Apesar de eu não gostar de trabalhar com indicações de remédio, né, eu prefiro trabalhar sempre na situação da energia, né? Mas o floral de Bach é legal porque ele não tem contraindicação, né? Você simplesmente receita o nome desse floral para a pessoa conforme a análise do que foi encontrado e aí você acaba tendo um bom resultado, né? Eu tenho tido muitas informações com esse trabalho com os florais de Bach, né? Porque eu conheço uma pessoa que trabalha muito com os florais de Bach, eu acabei conversando com ela, tive algumas informações, né? Acabei não me aprofundando, não sou especialista em florais, mas acabo utilizando junto com a radiestesia. Eu tenho algumas anotações a respeito de cada um deles, né? Então, onde me deu um pouco de base para eu poder ter um pouco mais de tranquilidade e certeza nos diagnósticos, né? Então, eu sempre faço alguns elaborações e conforme trabalhando com a radiestesia, às vezes eu trabalho com esse gráfico. Ele estava aqui em cima, mas agora nós vamos trabalhar com outro caso, que é o relógio, né, também de
diagnóstico, né? Para a gente chegar e ver uma análise, né, da situação. Então, são três relógios, né? Causas físicas, causas psicológicas e causas espirituais. Então, normalmente, quando você tem lá um cliente, né, que pode ser a primeira vez, né, pode ser que ele tenha vindo e não tem certeza do que está acontecendo com ele realmente. Então, nós trabalhamos desse jeito. Como nós não temos muitas informações, é claro que ele vai te passar algumas coisas, né, mas você não vai ter certeza. Então, nós fazemos uma pré-análise da situação desse cliente. Então, você utiliza esse gráfico das causas físicas e vai perguntar, né, para o caso do cliente. Aí nós utilizamos a nossa questão da nossa agulhazinha, né, e pomos lá no nosso testemunho. Claro que aqui tudo é fictício, né? Então, vamos dizer lá que o nosso testemunho existe nesse gráfico alguma situação para este cliente? Aí ele está dando um aviso o quê? Que o cliente tem sobrecarga de trabalho. Então pode indicar que o cliente está trabalhando demais, tá? Né? Existe mais alguma outra causa? Você vê que ele até atrapalhei ele. Aí está dizendo também que o cliente necessita, falta exercício. Então o cliente, como diz, está com sobrecarga de trabalho e não está cuidando da parte do corpo, né, de fazer alguns exercícios para não se tornar sedentário. Existe mais alguma informação? Aí vai esperar. Aí ele está dizendo que nesse gráfico não. Então ele fechou. Né? Então aí vocês não podem esquecer, né? Deixa eu aproveitar e notar, porque como eu estou usando aqui o meu testemunho, né? Então eu vou anotar porque queira ou não queira, é um puxão de orelha. Então ele disse que está faltando exercício, né? E também me falou que excesso de sobrecarga de trabalho. Muito trabalho. Pode até ser mesmo. Até concordo que sim. Aí depois ele muda, a gente vai lá. Então quer dizer, já disse isso aqui, que a pessoa está nessa situação. Então supondo, né, que também nas causas psicológicas, supondo que não aconteceu nada lá nas causas físicas, né? Aí existe alguma informação neste gráfico? Aqui ele está dizendo o seguinte, conflitos no relacionamento. Então ele está aqui dizendo que é conflitos no relacionamento. Aí você vai lá e anota isso também. Né? Apareceu. Então a gente vai pular de novo, conflitos no relacionamento. Né? Aí vamos aqui perguntar, existe mais alguma informação? Existe mais alguma informação para este gráfico? Ele vai procurar, está dizendo que pelo visto sim. Aí ele diz que o nosso testemunho, né, sofre de solidão. Mas pode acontecer também, vocês vão lá e vão fazer uma análise, certo, gente? Aí, novamente, a gente anota lá, solidão. Vocês têm que ter o caderninho, quando vocês vão trabalhar com esse tipo de gráfico, é legal vocês terem um caderninho para anotar, né? Para não deixar passar só na mente, porque senão vocês estão arriscando a perder o trabalho. Né? Aí você pergunta para ele, existe mais alguma situação neste gráfico? Aí ele deu o recado dele, não. Certo? Então legal, não. Aí a gente agradece.
Aí pode ser que acontecesse que não tivesse tido resposta, como também pode ter tido resposta se você trabalha com esses 3 gráficos. Aí você chega e pergunta, né, também, no casos espirituais, para o pênis se existe alguma energia neste gráfico. Aí ele vai trabalhar, vamos ver o que ele vai dizer. Aí ele diz o seguinte, que a pessoa possui mau olhado. Então é uma questão de se informar, né? Existe mais alguma energia para o nosso testemunho? Aí ele fala que o nosso testemunho, além de ter mal olhado, também é muito materialista, né? Materialismo, né? Então o materialismo dele é exagerado. Então trabalhando já esses 3 gráficos, né? Deixa eu anotar aqui. Mal olhado e materialista. Então o que acontece? Aí nós trabalharíamos, depois dessa informação, para a questão do mal olhado de cor, né? A gente já utilizaria qual? O gráfico